Mais uma aula aqui com a tia. Tia hoje veio de roupa diferente, ó. Tia hoje veio de Pluto, tá certo? Para animar um pouquinho, a aula fica mais divertida, tá certo? Então, hoje, o nosso conteúdo vai ser comparação de quantidades, reconhecendo a diferença quantitativa entre maior e menor, tá certo? Então, é um conteúdo bem simples, você só vai conseguir aí identificar quem é maior e quem é menor, tá certo? Entre as quantidades e entre os valores, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, gente. Então, vamos comparar essas quantidades, tá certo? Então, vamos ler aí esse textinho. Pedro ganhou 10 bolas de gude de seu pai e resolveu jogar aleatoriamente em um tabuleiro. Quando ele jogou, as bolinhas ficaram separadas, igual vocês estão vendo aí, ó, nessa figura, tá certo? Então, do lado aqui, ó, do lado esquerdo, ficou as bolinhas As, tá? E aqui, ó, do lado direito, ficou a B, tá certo? Então, separando o conjunto de bolinhas. Aí, visualizando esses dois conjuntos aí, A e B, você consegue me dizer qual desses aí tem mais? É o A ou é o B? Diz para mim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Olha o tempo. E aí? Conseguiu identificar qual lado que tem mais bolinha? É o A ou o B? Isso. A gente consegue perceber que o B tem mais bolinhas de gude, tá certo? Então, nós conseguimos identificar a quantidade visualizando, tá certo? Só que vai ter momentos em que vai ser mais difícil, tá certo? Ou tem outras formas da gente conseguir identificar, tá certo? Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai contar quantas bolinhas de gude tem no conjuntinho A. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas no conjuntinho A. Agora, no conjuntinho B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas no conjuntinho B, tá certo? Ao todo, 4. Mais 6 vai dar 10. As 10 bolinhas que Pedro ganhou do seu pai, tá certo? Então, 4 bolinhas ficaram no conjunto A, 6 bolinhas ficaram no conjunto B. Aí eu pergunto a vocês, se o conjunto B tem mais bolinhas que o conjunto A, quantas bolinhas a mais tem no conjunto B? E aí, hein? Como é que a gente vai saber isso? Daqui a pouquinho a gente vai saber, tá certo? Então, antes, primeira visualização é o quê? É a gente identificar qual conjunto tem mais bolinhas, tá certo? Visualizando. Aí, depois, a gente começa a perceber que onde tem mais bolinhas, tem uma diferença. Por quê? Se tem mais bolinha, tem uma quantidade a mais, não é? Para ela ficar maior, tem uma quantidade de bolinhas a mais. Então, esse valor é chamado de diferença, tá certo? E a gente vai aprender a usar ele. Vamos lá. Então, diferença de valores, usando um método chamado de subtração, tá certo? Antes, a gente conhecia a adição, que é a gente juntar. Agora, a gente vai conhecer a subtração, que é separar, ou a diferença de um e de outro, tá certo? Olha aqui os nossos conjuntinhos com as bolinhas de gude. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a quantidade maior e vou ver quantas bolinhas a mais tem aqui, tá certo? Então, vamos pensar. Se aqui tem 6 bolinhas e aqui tem 4 bolinhas, quantas bolinhas a mais tem o conjuntinho B?
Quem será que pode me dizer? Não é difícil de saber, tá certo? Aí, a gente vai usar um métodozinho. Vamos ver que método é esse. O que é que a gente faz? A gente pega o número maior, ó, as bolinhas, onde tem mais bolinhas, e subtrai pela quantidade de bolinhas menores, tá certo? Essa subtração, ela tem um sinalzinho para representar ela, e é essa barrinha aí, conhecido como um sinal de menos, tá certo? Muito conhecido como menos, continha de menos, onde na verdade o seu nome original é subtração, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o número de cima, 6, e vou tirar o número de baixo, tá certo? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 bolinhas e vou tirar essa quantidade de 4 aqui, dessas 6, para ver quantas bolinhas a mais esse conjunto B vai ter, tá certo? Ó, 1 tem 6, né? E eu vou tirar quanto? 4, ó. Então, eu vou tirar essas 4 bolinhas aqui de cima. Sobraram quantas, gente? Sobraram 2 bolinhas, tá certo? 2 bolinhas. Então, subtração é tão difícil assim? Não é tão difícil assim não, tá certo? Tem outras formas também da gente resolvê-las. Nos dedinhos, tá certo? Formando essas bolinhas lá no caderninho. E depois, com a prática, a gente vai saber aqui, ó, de cabeça. Então, não vai precisar usar dedinho, usar bolinha, vai saber de cabeça, automaticamente, de tanto a gente praticar, tá certo? Olha aqui, então agora a gente vai recordar as nossas dezenas. Para quê? Para que a gente comece a fazer a subtração a partir de dezenas. Vamos recordar essas dezenas, tá? Então, nós temos aqui as unidades. Unidade, lembra? 1, de 1 em 1, tá certo? Olha aqui a imagem bem grande aí na frente de vocês, olha aí. Então, vamos lá, ó, unidade é de 1 em 1, tá certo? Então, de 1 até o 9. Depois, não vai caber mais ninguém nessa casinha da unidade. Então, vai formar uma dezena. A dezena é um conjuntinho com 10 unidades, todas juntinhas, tá certo? Então, as dezenas, junto com as unidades, vão formar as famíliazinhas. Então, como vocês veem aí, ó, nesse primeiro, 10. Um 10 desse é uma dezena mais uma unidade, 11. Uma dezena mais 2 unidades, 12. E assim vai até completar uma próxima dezena, que vai ser o 20, que é 2 dezenas. Então, toda vez que eu tiver mais, sempre aumentar as unidades até chegar a uma dezena, eu estou somando as dezenas. Então, eu vou ter uma dezena 10, 2 dezenas 20, 3 dezenas 30, 4 dezenas 40, 5 dezenas 50, até a gente chegar no 100, tá certo? Olha aqui, ó, uma dezena 10, 2 dezenas 20, 3 dezenas 30, 4 dezenas 40, 5 dezenas 50, próximo, desculpa, 6 dezenas 60, 7 dezenas 70, 8 dezenas 80, 9 dezenas 90 e quando eu chego a 10 dezenas, eu tenho o 100, tá certo? E vamos utilizar essas dezenas agora. Para quê? Para a gente subtrair, tá certo? Estamos acostumados a somar, juntar. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, agora, ao invés de somar, a gente vai subtrair,
tá certo? Então, Júlia recebeu 2 fichas com números diferentes e foi desafiada a descobrir a diferença entre eles. Quais os números da ficha de Júlia? Vamos lá? Olha, 5 e 2. Então, são 5 dezenas e 2 unidades. Como é que a gente lê esse número? 52. Muito bem. E agora essa outra dezena? Número 6 e o número 3. Então, são 6 dezenas e 3 unidades. 63. Muito bem. Então, vamos utilizar muito esses números, tá certo? Muito, tá? Então, vamos lá. Então, ela recebeu essas 2 fichas, né? Com números diferentes. E ela foi desafiada. Ela quer saber a diferença de um e outro. Antes disso, vamos ver quem é o maior? Vocês sabem me dizer quem é maior? 52 ou 63? Quem é maior, gente? Então, vou dar uma dica. A gente sempre olha para a dezena, tá? Que é o número maior. Unidade vem primeiro, depois vem a dezena. Então, o número em que a dezena for maior, o número também é maior, tá certo? Então, quem é maior aí, gente? 5 ou 6? A dezena 5, que é 50, ou a dezena 6, que é 60? Muito bem. Então, o número maior é 63, tá certo? Então, por ele ser maior, ele fica em cima. Eu vou tirar o número menor do número maior. Aí sim, eu vou saber qual é a diferença entre eles. Ou seja, eu tenho um número menor. Quantos números estão faltando para eu chegar lá no número maior? Tá certo? Ou quantos números a mais ele tem? Tá certo? Então, ó, diferença dos valores, usando subtração. Olha aqui. Então, vamos recordar lá na adição, tá certo? Para a gente compreender essa subtração. Então, olha aqui. Eu tenho o número 5, que é chamado de parcela. Tem um outro número 5 que também é chamado de parcela. São 2 parcelas que vão ser adicionadas. 5 mais 5 é igual a 10. Então, 5 mais 5 igual a 10. 10 é a soma de 5 e 5, tá certo? Então, soma é aquele resultadozinho final, ok? Soma de 5 e 5. Agora, vamos ver na subtração como é que fica. Na subtração, ó, o maior fica em cima, porque eu tenho que tirar dele, tá certo? Eu tenho que ver quanto está faltando para chegar nele. Então, o número maior é chamado de diminuendo. E o número menor é chamado de subtraindo. Tá certo? Por quê? Porque eu vou subtrair esse número menor do número maior. Tá certo? Porque eu não posso tirar um valor de uma coisa pequena. Não posso, de jeito nenhum. Imagina, ó, eu tenho 5 dedinhos aqui na minha mão e tiro 2 dedinhos. Eu posso, tá certo? Mas imagina, eu tenho 5 dedinhos e tiro 6. E pode? Se não tem 6 aqui, como é que eu vou tirar? Não tem como, né, gente? Então, por isso que ele se chama subtraindo, porque eu vou subtrair do número maior, tá certo? Então, sempre lembra, número maior em cima, número menor
embaixo. Então, eu tenho 9, olha, eu vou botar 9 dedinhos e tiro 3. Sobraram 6 dedinhos, tá certo? Olha aqui a resposta. E esse valor é chamado de resto ou diferença, que é o número que estamos usando aqui, tá certo? A diferença entre o número maior e o número menor. Continuando, vamos voltar lá para a Júlia. Júlia tem uma ficha com o número 63. E Júlia quer saber a diferença do número 63 e do número 52. Qual a diferença entre esses dois números? Vamos fazer aqui comigo? Então, ó, do número de cima, eu vou tirar o número de baixo. O número de cima é 3. Aí eu vou botar 3 dedinhos. E vou tirar quantos? Vou tirar 2, ó. Sobrou 1. Um dedinho. 3, tiro 2, sobra 1 dedinho, tá certo? E o próximo tenho 6 e vou tirar 6 e vou tirar 5. Sobrou 1. Então, a diferença de 63 e 52 é 11. São 11 números de diferença, tá certo? Vamos treinar mais um pouquinho. Não é fácil? É fácil? Outra forma também da gente saber diferença, gente, são com os sinais. Olha aqui, nós temos o sinal aqui, ó, menor que e maior que, tá certo? E também temos a igualdade. Então, vamos olhar essas flores aqui. Desse lado, nós temos uma florzinha. Desse outro, nós temos 2 florzinhas. Onde tem mais flores? Diz para mim, onde tem uma ou onde tem 2 flores? Onde tem 2, muito bem. Então, o sinalzinho maior tem que ficar para onde tem mais. E o sinalzinho maior, ele vai ficar aberto para o lado maior, tá certo? Dessa forma aqui, ó, abertinho para o sinal, para onde tem mais, tá certo? Onde tem mais flores. Agora vamos para a próxima figurinha, que é o peixinho, tá certo? Então, nós temos aqui um peixinho e 2 peixinhos. E do outro lado? Quantos? 2 também. Se tem 2 aqui e 2 aqui, quem é maior, gente? Tá maior? Tem menor? Ou são iguais? Isso. Eles são iguais. Têm valores iguais. Quantidades iguais. Tá certo? Agora o próximo é a galinha, tá? Quantas galinhas tem aqui, gente? Quem vai contar são vocês, não é a tia, não. 3, muito bem. 3 galinhas. E do outro lado, tem quantas galinhas? 2 galinhas. Quem é maior? Qual é o lado que é maior? Onde tem 3 galinhas ou onde tem 2 galinhas? Isso, onde tem 3 galinhas. Então, o sinalzinho aberto fica para onde é maior. Vai ficar aberto para o lado que tem 3 galinhas ou para o lado que tem 2 galinhas? Diz para mim, gente. Isso, olha aqui. Vai ficar abertinho para o lado que tem 3 galinhas. Então, aqui nós temos uma outra forma de comparar, tá certo? Onde tem mais e onde tem menos, tá certo? Agora, ou seja, as diferenças, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar com o uso da nossa subtração. Ó, o que foi que tia fez aqui? Tia colocou a quantidade de flores. Qual a diferença de cada uma, ó?
Então, ó, gente, eu tenho 2 flores e tiro uma. 2, tiro 1, fica 1, tá certo? Agora o peixinho. Qual é a diferença desse peixinho e desse peixinho? Quantos peixinhos tem a mais ou quantos peixinhos tem a menos? Vamos ver? Então, eu tenho 2 e subtraio 2. Vai dar 0. Não tem diferença nenhuma, ó. Se eu tenho 2 peixinhos e tiro 2 peixinhos, não tem nada. Então, a diferença entre eles não existe, tá certo? Porque são iguais, tá certo? Aí, para completar, para concluir, vamos ver a galinha? Eu tenho quantas galinhas aqui? 3. E aqui? 2. Qual a diferença entre essas quantidades de galinhas? Então, eu tenho 3 galinhas e tiro 2 galinhas. Qual a diferença? 1. A diferença é de uma só. Então, um lado tem uma galinha a mais que o outro. Um lado tem uma florzinha a mais que o outro. E no peixinho não tem diferença nenhuma, porque eles são iguais, tá certo? Então, olha, tem mais cálculo. Agora com as dezenas. Por isso que a gente viu dezena lá no começo, tá certo? Para a gente lembrar que sempre, sempre a dezena maior vai ficar em cima, tá certo? Porque eu sempre tiro de quem é maior, tá certo? Então, 64 é maior que 23. 75 é maior que 31. 86 é maior que 12. 27 é maior que 10. Agora, vamos resolver? Eu tenho 4. Tiro 3, fica 1. Muito bem. E agora? Eu tenho 6. Tiro 2, fica 4. Muito bem. Eu tenho 5. Tiro 1, fica 4. E agora o outro? Eu tenho 7. Tiro 3, fica 4. Muito bem. Eu tenho 6. Tiro 2, fica 4. Eu tenho 8. 8. Tiro só 1. Fica quanto? Esse tem muito dedinho, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedinhos sobraram. Agora, eu tenho 7. Não tiro nada, é 0 aqui. Eu não tiro nada de dedinho. Ficaram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuou 7, porque não tirou nada. E agora o último, 2. Tirar 1, fica 1. Então, meninos, gostaram de subtrair? Não é simples? Basta treinar, tá certo? Então, ficamos por aqui com nossa frase, que é motive-se em setembro, motive-se com o setembro, o mês da independência, que você possa ser livre de pensamentos negativos e de tudo que te atrapalha a conquista dos seus sonhos, tá certo? Então, meninos, sonhe, viva, pensamento positivo, muito amor, seja educado, tá certo? E estude, pense no seu futuro, pense no amanhã e beijinho da tia!